trabalho está atrasado e tal. Eu não fui na escola, porque eu faço estágio à noite no EJA. Como eu fiquei doente, eu não pude ir, fiquei com meu filho, agora sou eu. Mas eu vou ver se, vou ver não, vou melhorar, e de repente na segunda-feira eu já volto a trabalhar. Ainda dá tempo. Depende do que você está devendo. É avaliar, aqui trabalho de avaliar negócio da escola, O relatório contextual dá e, tempo. e esse agora. O que vem Desculpa agora, o minha voz, próximo passo é o plano de aula, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. desculpa minha voz da minha garganta. No o plano de aula dá tempo ainda? Dá tempo sim. Ok, obrigada. Nada. Qualquer dúvida, você me pergunta, tá? Eu Tá bom. vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa só eu explicar uma coisa antes. Esses encontros que a gente está fazendo aqui, eles começaram a acontecer no dia 31 de julho. Então, eu fiz um documento com todas as nossas gravações, todos os temas que eu já trabalhei, e vou postar esse documento quando a gente terminar aqui a aula, vou postar lá nos informes gerais, que é porque, se vocês quiserem consultar depois, vocês podem consultar, vocês podem dar uma olhada nas aulas gravadas. São sempre aqueles minutinhos iniciais, uma meia hora, 40 minutos, e no final da aula a gente faz tirando dúvidas e eu já não gravo. Então, a gravação é justamente bem pontual para vocês poderem acessar depois, tá? Então, eu tenho ali a apresentação de slides de todas as aulas e mais a gravação. Vou colocar esse documento assim que a gente terminar aqui, tá bom? Vou compartilhar a minha tela e vocês me avisem se está dando tudo certo. Me avisem se vocês estão vendo a minha tela, Assim, por professor. favor. Estamos sim, professora. Tô vendo o portal, né? Sim. Uhum. Vejam aqui se vai aparecer a apresentação de slides agora. Deu certo aí para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar? Eu sim. Sim. Tá joia. Sim. Então, nós hoje estamos no nosso 8º encontro síncrono, aqui das quintas-feiras, às 19h30, e vamos falar um pouquinho sobre o plano de aula. Aliás, não vamos falar um pouquinho, não, vamos falar bastante. Plano de aula é uma parte muito importante do estágio, né? A parte bem prática que vocês começam a planejar a aula que vocês vão dar lá na turma que vocês estão acompanhando. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa preparação. O que que vocês precisam fazer antes que essa aula aconteça, né? Primeiro de tudo, vocês vão ter que conversar com o supervisor de estágio na escola. Vocês têm duas pessoas que estão orientando vocês ao longo desse caminho. Eu sou a orientadora do estágio da faculdade. E o supervisor do estágio na escola é o professor regente da turma que você está acompanhando. Então, por que vocês precisam conversar com ele, né? Cristina até falou que já conversou, já mostrou o plano. Isso é muito importante, porque o professor é o regente daquela turma. Então, é ele que vai dar uma indicação melhor do que você vai poder trabalhar, qual é o conteúdo, o que ele sugere que você trabalhe. Mas é muito importante também que vocês tenham atenção para que esse conteúdo esteja alinhado com a turma, né? A Cristina deu até o exemplo de que a turma dela está precisando trabalhar as sílabas, então ela pegou e fez uma coisa lúdica, diferente, ótimo. Ela já está alinhada com o processo da turma. Mas a dica que eu dou para vocês, né, de quem já foi estagiário, de quem trabalha há muitos anos em sala de aula, é que vocês também escolham um assunto e um conteúdo que sejam da sua confiança. Porque não adianta você querer dar uma linda aula de uma matéria que você não tem a confiança. Então, você tem que estudar, tem que sentar para ler, tem que buscar informações, tem que alinhar com o professor. E se você tiver dúvidas também com relação a conteúdo, eu também posso ajudar nesse processo, tá bom? É importante que vocês tenham leveza para construir isso tudo. Cumprimento de prazos também é muito importante, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão com prazo mais apertado, vão precisar dar uma corrida.
outras estão mais tranquilas, mas nem tão tranquilas assim, porque nós já estamos quase em outubro, e outubro já está chegando o final do ano letivo, então é um período assim conturbado nas escolas, né? Muita atividade para entregar, enfim. O plano precisa ser enviado até 10 dias antes da aula prática. Ah, mas eu já marquei a minha aula, já dei minha aula e não mandei o plano, vou mandar o plano depois. Está errado. Nós precisamos receber o plano antes, alinhar esse plano para depois ele ser colocado em prática, tá bom? Entregar uma cópia para o seu supervisor antes da aula, ou seja, você vai fazer assim como a Cristina falou, já mostrou o plano para a professora, e não só mostrar, vocês vão também entregar uma cópia para a pessoa que está acompanhando na escola. Existe a cópia que vem para mim, que é o que vocês vão me mandar lá dentro do portal. E a cópia impressa vocês vão entregar para a professora, ou para o professor, né? Normalmente é professora. Tirei uma partezinha aí do nosso material lá de dentro do portal, do material de vocês. Planejamento de aula. O que é isso? Ele define detalhadamente o que será realizado em cada aula, contemplando os objetivos, os métodos, avaliações, estruturando as atividades e conteúdos a serem abordados em sala de aula, garantindo coerência com os objetivos do planejamento mais amplo. Isso aqui não é uma definição do plano de aula do estágio de vocês, é uma definição geral de planejamento de aula, né? Para que serve o planejamento de aula de maneira geral? Então, é uma dica para vocês terem sempre isso em mente. E agora, sobre o envio do plano, como é que ele vai ser feito? Né? Eu sei que tem gente que já enviou, já está enviando, já está com tudo pronto, mas é importante a gente reforçar que, primeiro de tudo, o plano precisa ser feito no modelo correto. O modelo correto é aquele que está dentro da plataforma. Ele é um modelo já o modelo do MEC. Por que que o modelo da Unileia é o modelo do MEC? Porque nós vamos usar isso lá no ENAD. Semana que vem, né, volto a dizer para quem entrou mais tarde, a professora Luciana vai estar aqui no nosso encontro para falar especificamente sobre a prova do ENAD, a prova prática do ENAD, tá bom? Seguir as orientações na unidade 4, lá que abriu hoje dentro da plataforma, tem um material muito rico de orientações para vocês fazerem o plano de aula corretamente. E eu tirei de lá dessas orientações algumas orientações que vou colocar aqui para vocês. Esse plano de aula, ao contrário das outras postagens anteriores, ele vai ser salvo em Word e vocês vão postar lá na área disponível. Por que que ele vai ser salvo em Word? Porque eu vou poder fazer alguma mudança, caso seja necessário, e aí eu salvo, mando para vocês novamente. Certo? Caso tenha alguma dúvida, podem me perguntar. Esse aqui é o modelo do plano de aula que está dentro da plataforma. Não adianta vocês quererem fazer um modelo diferenciado. Existem vários modelos em todas as escolas aqui que a gente atua. São modelos diferenciados. Mas o modelo que vocês vão fazer aqui é esse aí que está no quadro, certo? Então, ele começa com uma informação básica, que é: o estudante deverá planejar uma aula com duração mínima de 1 hora a aula, a ser conduzida na presença do supervisor. Por que na presença do supervisor? Quem vai avaliar essa sua aula lá na escola é o seu supervisor. Então, a primeira parte é o nome do estagiário, qual é o curso, qual é a turma de realização da regência, ou seja, qual é a série, qual é a turma, não é só a turma 51. Não, você coloca lá, é o 5º ano, turma tal. Qual é a etapa, no caso de vocês aqui que estão no estágio 2? É essa aqui, os anos iniciais. A disciplina, se não for educação infantil, nós não somos educação infantil, né? Por exemplo, pode ser língua portuguesa, pode ser matemática, pode ser produção textual, pode ser ciências, pode ser história, pode ser geografia, pode ser mais de uma disciplina, se você pensar numa coisa, numa atividade diferente, que use mais de uma disciplina, não tem problema fazer uma aula interdisciplinar. Aqui tem o semestre e o ano da realização do estágio, né? No caso, a gente está no 2º semestre de 2025.
O tempo estimado da aula, né? O tempo mínimo é de 1 hora, mas se o professor combinar com você que você pode usar mais tempo, não tem problema, é só você escrever aqui para mim. Qual é a data que vocês vão realizar a aula? Isso é muito importante para que eu fique atenta também nesse movimento de correção e devolução, tá? O objetivo da aula é o que você quer que o seu aluno aprenda com aquela aula, tá? E aí já vem a primeira coisa, a primeira observação que eu quero fazer com vocês. A pergunta que você tem que fazer, isso aí é para todos vocês, tá? Quando vocês forem parar para pensar aí nessa escrita de objetivo. A escrita do objetivo, ela tem verbos específicos, por exemplo, conhecer as sílabas, né? Como disse a Cristina, ela vai trabalhar as sílabas. Conhecer as sílabas das palavras tais, tais, tais. O verbo é o verbo referente ao que a criança vai alcançar. Qual é o objetivo? Qual é o seu objetivo? Que ela aprenda, que ela conheça, que ela consiga formar palavras, por exemplo, né? Objetivo da aula: formar palavras com sílabas simples. Então, vocês podem fazer dentro do objetivo mais de um objetivo, não precisa ser um só. Mas se você achar que um objetivo contempla tudo que você quer trabalhar, tudo bem também, tá bom? O ideal é que a gente faça mais de um. No nosso dia a dia de sala de aula, com certeza mais de um em cada aula é fato, sempre acontece. Certo? Alguma dúvida sobre o objetivo? Caso tenham, podem abrir, podem perguntar, podem escrever, tá bom? Que eu estou acompanhando aqui. Professora, Ou, eu coloquei aqui, você não está vendo o chat não, né? Porque você está gravando. eu estou gravando. Assim que eu terminar, eu volto para o Eu chat. coloquei aqui que eu escolhi o tema que a minha professora deixou bem livre, cuidando da natureza. Aí, os objetivos aqui, na verdade, tiveram 3 ou 4 objetivos, não sei, dentro da mesma aula. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Porque abre, né, espaço para cuidando da natureza, entra. Na verdade, essa matéria aí é de meio ambiente, né? Que vai entrar, não é isso? Aí você Cuidando vai da colocar a natureza, disciplina ciências, provavelmente. ciências, né? Eu Isso. coloquei aqui meio ambiente, fiquei na dúvida. Se é O meio ciências ou meio ambiente é ambiente. o tema, é o que a gente vai falar ali embaixo agora, tá? É o Mas tema. a disciplina, ciências. Ah, tá. Então, entendi. Porque o meu título, eu coloquei cuidando da natureza, que eu coloquei no plano de aula. Tudo bem, não tem problema. Cuidando da natureza é o título da sua aula, Da ok. minha aula, E o que sim. você vai trabalhar dentro da sua aula? Várias coisas que você já me disse que tem mais de um objetivo, né? Tem bastante. O tema é cuidando da natureza, mas aí os objetivos tem vários, né? Porque que eu vou tratar com as crianças, desde o cuidado, da importância de cuidar da natureza, o que o ser humano pode fazer para ajudar, o que ele prejudica, e etc. E esse tema é ótimo, porque te dá, assim, ó, um leque de oportunidade para falar muita coisa. Exatamente. Aham. Mas você Então pode tá. Então, colocar aqui no mais caso. objetivos, não tem problema, tá? E o tema Tá também, bom. se você quiser detalhar o tema, colocar mais explicadinho, pode também, tá bom? Tá. Uhum. Tá bom. Então vamos lá. O objetivo, já falei. Então, o tema não precisa ser um título de texto, por exemplo. O corpo humano é um título. Mas se eu vou trabalhar dentro do corpo humano outras temáticas, eu posso colocar essas temáticas aí dentro da unidade temática, tá bom? Eu só preciso pedir para vocês que seja bem claro o que você quer trabalhar nesta aula. Os objetivos já estão ali, você já escreveu, ok. Mas qual é o tema geral da sua aula? O que você quer trabalhar, o que você quer que as crianças aprendam? Você vai fazer
uma explicação aí nessa parte, tá bom? Não é um título só, eu preciso de clareza. Quando vocês forem fazer o plano de aula, é sempre bom que vocês peçam a alguém para darem uma lidinha, se tá dando para entender, porque às vezes a gente escreve, como a gente está ali envolvido no processo, a gente escreve sem detalhes, e aí quem vai ler de fora não entende muito bem o que você quer dizer. Então, a gente precisa detalhar, certo? Próximo. Outra coisa que a gente precisa aqui, já falei até o tema, agora vem aqui, conhecimentos prévios necessários. O que seriam os conhecimentos prévios necessários, gente? Para que o aluno, para que a minha turma, né? Porque é uma turma, não é só para um aluno. O que você tem que pensar nessa parte aí? Para que o aluno acompanhe a minha aula, o que ele já precisa saber? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vamos dizer que eu esteja preparando uma aula sobre multiplicação, lá no 4º ano. Qual é o conhecimento prévio básico que o aluno precisa saber para multiplicar? Ele precisa saber adição. Então, colocaria aí, ele precisa saber a adição. É um conhecimento prévio. Por exemplo... Professora, no meu caso, é totalmente diferente aí. Esse conhecimento prévio, no caso, é ele já entender, já saber o que é natureza, o que é planta, o que é animais, o que é rio, Isso o que é solo, o que é ar. É exatamente isso. Aí você vai listar aí coisas que ele precisa já saber para que ele aprenda mais um pouquinho com você naquele tema da aula, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte também, o professor regente lá da turma pode dar um auxílio. Caso vocês não consigam com o professor, podem conversar comigo também, que a gente vai trocando ideia, tá bom? Deixa eu ver onde estamos. Objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento é prático, gente. Qual é o conteúdo que você vai trabalhar? Qual é o conteúdo que vai ser ensinado naquela aula, tá? Por exemplo, qual o seu nome? Desculpa, não vi, porque eu tô assim, ó, só ouvindo sem ver. Você está falando sobre cuidados com a natureza, né? Sim. Então, o que você vai trabalhar naquele tema? Eu vou trabalhar o cuidado com as plantas. Isso, um dá uma tema. noção da consequência de jogar lixo no chão, de deixar as coisas sujas, noção de limpeza, de sujeira. Ou seja, sabe como é que é o nome disso? Você está trabalhando a sustentabilidade. Isso também é um tema amplo, né? Que tem várias vertentes. Mas você pode trazer a Entender sustentabilidade aí para o é seu vivo, objeto. o que é morto, né? Olha, esse seu tema vai dar assim, ó, muita Ele é possibilidade de você grande, é escrever. muita coisa, é verdade. Você tem até que tomar cuidado, porque se ficar grande demais, vai ser mais trabalhoso para você. Você vai ter que fazer um recorte do que você Eu vou ter realmente quer 4 horas trabalhar. de aula, né? Ela me deu as 4 horas de aula. Então, Nossa, que maravilha, hein? vou ter 2 horas para trabalhar uma parte e 2 para trabalhar outra. Ah, que bom. Fazer Isso vai ser bom para você. Gente, o dinâmica estágio na é onde a sala. gente mais aprende. Estágio, assim, vocês têm que aproveitar muito. Eu aprendi o que eu faço hoje na sala, tudo que eu aprendi foi na minha época de estágio. Bom, então, objeto de conhecimento é aquele conteúdo. O que que você precisa, o que que ele vai trabalhar com relação a conteúdos. O que que você quer ensinar, o que que ele vai aprender, tá bom? Competências e habilidades mobilizadas na aula. Isso aqui é muito importante também. Por quê? Vocês vão buscar essa informação em um documento, que é o documento base de todas as escolas do Brasil. A gente vai, inclusive, marcar uma aula ainda mês que vem falando só sobre a BNCC. Esse documento base chama-se Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é um documento que tem todos os conteúdos que vão ser trabalhados em todas as séries da educação básica. E eles são divididos por competências e habilidades.
E, nesse caso aí, vocês vão colocar quais são as competências e habilidades que você vai desenvolver com seus alunos naquela sua aula. Lembrando que as habilidades, elas têm códigos, né? A BNCC tem códigos. Então, vou dar um exemplo. Habilidade EF 35LP01. EF significa ensino fundamental. 01, 03, isso vai depender da série que você está. E LP, por exemplo, língua portuguesa. Então, a BNCC vocês encontram na internet na íntegra. É fácil de achar, é fácil de manusear pelo computador ou pelo celular, e é fácil de reconhecer quais são as competências e habilidades a serem trabalhadas no seu conteúdo. Por exemplo, se você vai estar trabalhando natureza e você vai estar trabalhando dentro da disciplina ciências, você vai procurar dentro da base, lá dentro da parte de ciências, quais são as habilidades que têm relação com aquilo que você está trabalhando. Por exemplo, parte da planta. Aí tem lá uma habilidade escrita, o que a criança precisa aprender na série tal, sobre as partes da planta. Então, esse trabalho da BNCC, também, se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês podem me perguntar. O que eu queria dizer a vocês, que até foi o que eu vi no plano da Cristina. Às vezes a gente escreve lá a habilidade, mas a gente coloca só o código e não desenvolve. A gente precisa também, além do código, colocar aquela frase correspondente ao código, tá bom? Não é só o código. Vocês vão colocar o código e também a frase, que é o que a criança alcança naquele determinado conteúdo, certo? Aí vocês podem buscar na BNCC e podem completar. E vocês só vão colocar nessa parte aqui o que tem relação com a sua aula, porque a BNCC tem vários códigos que têm relação com aquele tema. Por exemplo, o tema da natureza. Infinitos códigos da BNCC. Você vai escolher entre aqueles códigos os que têm ligação com a sua aula. Não é só sair colocando todos os códigos, certo? Deu para entender um pouquinho Professora, dessa parte? Diga. boa noite. Boa noite. Meu nome é Elisângela. No meu caso, eu vou fazer leitura coletiva e história em quadrinhos, língua portuguesa. Aí, dentro dessas habilidades, no caso, eu posso colocar, né, entre tantas que tem lá, expressar em interações orais seus sentimentos e opiniões, argumentando e questionando, respeitando os turnos de fala e a opinião do outro. Pode, com certeza. Mas aí eu não preciso colocar o código, eu já posso colocar especificado direto? Você vai colocar especificado e o código. O código é a primeira coisa que você coloca, tá? Ok. Uhum. O que não pode é você colocar o código sem a frase explicativa. Você vai colocar as duas coisas, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. E esse seu tema também, ó, é muito bom, viu? E além de ser língua portuguesa, ele também é produção textual. Se você pegar assim, ó, e deixar eles desenvolverem depois, dá para fazer uma ligação aí de duas disciplinas. Tá É bom bom. que vocês vão me falando, eu já vou tendo as ideias e a gente já vai trocando. Professor é assim, né? Eu vou, Enfim, gente, é muita eu coisa posso que a gente passa, aproveitar né? e vou te Diga. enviar, porque a professora lá, que está me orientando, ela agendou a aula para segunda-feira. Se tiver algum problema, eu tento conversar com ela e jogar para terça, de repente. Para segunda-feira agora, É, o plano de aula tem que ser enviado 10 dias antes da aula. vou ter que ver com ela então. Você já me mandou? Não, vou te enviar. Tá, Estava só faz o terminando seguinte, de você me enviar. envia o mais rápido possível, que nesse final de semana eu já vejo e eu te dou um retorno. Tá Tá bom? bom, tá bom. Bom, Obrigada. nada. Então, nós temos aí a metodologia. Essas 4 partes também são 4 partes bem importantes. Quando a gente vê essa palavra metodologia, o que a gente pensa?
metodologia, você vai ter que explicar o passo a passo da sua aula. Não é só dizer que você vai, por exemplo, usar um jogo, vai fazer uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida, você vai fazer uma brincadeira. Você vai colocar isso também, mas dentro dessa parte aí do quadro, vocês vão ter que colocar a descrição da aula. Por exemplo, a aula vai começar com uma roda de conversa. Eu professora, gosto muito de conversar com as crianças antes de qualquer coisa, até para descobrir o que eles já sabem, o que eles não sabem. Então, no meu plano de aula, na parte da metodologia, eu coloco lá conversa oral, roda de conversa com a turma, 10 minutos. Eu faço a descrição de tudo que eu vou fazer naquela aula, inclusive colocando o tempo, tá? Então, vou colocar lá, roda de conversa com a turma, 10 minutos. Atividade um vídeo, por exemplo. Vou passar um vídeo. O vídeo vai durar 5 minutos. E, geralmente, eu gosto de fazer metodologia em tópicos. Eu coloco ali o passo a passo. Primeiro pontinho, 10 minutos. Segundo pontinho, vídeo, 5 minutos. Terceiro pontinho, coloco lá, atividade escrita no caderno. Vai durar 10 minutos. E aí eu vou descrevendo todo o passo a passo da minha aula, de maneira que o somatório do tempo dê aquele um tempo de aula. No caso, o que a gente pede, né, é que a aula dure 1 hora. Eu sei que tem gente aí que já está combinando da aula durar mais, não tem problema. Mas a gente precisa especificar o que vai ser feito em cada parte da aula, tá? Inclusive, isso também é avaliado. O somatório daqueles minutos ali, do que você fez no passo a passo, é que vai me dizer o seu tempo total de aula, tá? Recursos didáticos. Parte simples do plano. O que você vai usar de recurso? É o material. Por exemplo, eu vou usar um vídeo projetado no quadro, então eu vou precisar do projetor. Eu vou usar exercícios no caderno, então o caderno é um recurso didático, vou colocar aqui. Eu vou fazer um trabalho em grupo no final da minha aula, eles vão construir um cartaz. Então, vocês vão colocar aí a cartolina, que é o material, tá? Por exemplo, Cristina vai fazer, né, uma cartola, achei ótima. Ela colocou já aqui, ó, o material, uma caixa de papelão que se transformou numa cartola com letras de alfabeto e sílabas para formar palavras. São os recursos que ela vai usar. Certíssimo. Tá bom? Deu para entender o que são os recursos? Eu não tenho muitos recursos, mas eu nem sei o que vai ser. Eu vou fazer alguma coisa no quadro. Primeira coisa que eu dou de dica para vocês é: a aula do estagiário é uma aula esperada pelas crianças, porque geralmente é uma aula diferente, é uma aula com mais recurso, é uma aula com uma pegada mais lúdica, né? Tem sempre um joguinho. Então, aproveitem esse gosto, esse engajar das crianças, né? Vocês estão trabalhando com crianças ou com jovens e adultos, mas nessa faixa de aprendizagem dos anos iniciais. Então, aproveitem isso a favor de vocês. Usem recursos que podem ser super simples, mas que gerem esse prazer nas crianças, tá bom? Avaliação. Avaliação não é uma prova. Não é. A gente tem mania de achar que essa palavra avaliação tem sempre a ver com avaliação formal, prova, teste, né? Não é isso. Avaliação pode ser, por exemplo, observação da conversa e da interação entre as crianças, porque você, professor, está ali observando o que a criança está percebendo. A avaliação pode ser, por exemplo, um quiz, um jogo que vocês façam no final da aula. Também pode. Eu quero fazer uma avaliação, um exercício numa folhinha. Tudo bem, podemos, tá? O que eu indico é que você puxe sempre para esse lado mais lúdico,
mais gostoso de aprendizagem, porque para as crianças é sempre melhor. Inclusive, eles vão aprender melhor se eles estiverem se divertindo. E como a gente está nos anos iniciais, é possível a diversão junto da aprendizagem, tá? O que que vocês têm que pensar nessa parte da avaliação? Pensar assim, ó, como é que eu vou saber que meu aluno aprendeu? Como é que eu vou ver que ele realmente entendeu o que eu falei aqui na aula? E aí eu digo a vocês, gente, é lógico que vocês não vão conseguir, em 1 hora de aula, fazer muitas coisas e ainda ter a percepção verdadeira do que ele aprendeu, do que ele deixou de aprender. Mas se você tiver um olhar diferenciado para tentar entender como é que aquilo ali está sendo absorvido pelo aluno, já está valendo. Você vai colocar aqui na avaliação como é que é a sua maneira de avaliar aquilo ali que você está fazendo. Então, como eu disse, pode ser uma participação oral, numa boa, vou avaliar através da conversa, ok. Vou avaliar com uma folha de exercício, ok. Vou avaliar com um jogo, um quiz, vou colocar o quiz no quadro e eu vou dividir a turma em grupo, também é possível, tá bom? Isso aí vai muito da criatividade de vocês. Por último, e não menos importante, pelo contrário, são as referências. Essas referências são referências bibliográficas. É o que você usou para te ajudar naquela aula. A primeira referência que vai ter que ter em todos os planos de aula de vocês, né, Cristina? Isso era uma coisa que eu escrevi aqui para te falar. É a BNCC. Você vai ter que escrever aqui a fonte da BNCC. Quem tiver dúvida de como faz essa referência, é tranquilo procurar na internet. Hoje em dia, até a inteligência artificial ajuda a gente de como escrever a referência, tá? O que você pode colocar aqui, além da referência da BNCC? BNCC é para todos, tá? Todo mundo vai ter que colocar as habilidades e competências, então, com certeza, vocês consultaram a BNCC. Desculpa, gente, estou com uma tosse que não acaba. Se você vai trabalhar, por exemplo, no livro didático das crianças, né? Geralmente eles têm um livro ali de suporte e pode ser que você trabalhe com o livro didático também. Então, você vai pegar o nome, o autor, o ano e vai colocar aqui dentro das referências. Se você consultou uma fonte da internet, você vai colocar aqui também essa fonte da internet. Mas não é simplesmente você dizer assim, fontes do Google. Não, você vai ter que colocar qual é o endereço que você pesquisou. Você vai colocar disponível em, porque você tem que dizer de onde você tirou. E acesso em. O que significa esse acesso em? É o dia que você acessou aquele site. Pode consultar em site? Pode, não tem problema. Mas tem que fazer a referência correta, tá bom? Caso vocês tenham dúvida também para fazer referência, eu posso ajudar, tá? O que não pode é colocar assim uma coisa muito solta, muito aleatória, porque isso é uma coisa formal que precisa estar dentro das normas da ABNT. Isso também é fácil de conseguir na internet, de como fazer referência em ABNT. É fácil, porque tem assim regras que vocês têm que seguir para essa digitação, tá bom? Que mais? Outra coisa importante, que isso não está escrito aqui, mas é uma coisa minha, tá? É que vocês coloquem e que vocês mostrem aí para mim, né? Até ou para mim, ou para a professora supervisora, ou para quem for ler o plano de aula de vocês, que vocês mostrem a autoria de vocês. O que significa isso? Eu preciso ver aí dentro dessa escrita quem são vocês, o que vocês estão propondo, tá? Não é simplesmente você pegar um plano de algum lugar e copiar, não é isso. Eu quero ver a carinha de vocês dentro desse plano, tá bom? Trouxe aqui para os slides também as explicações que eu acabei de dar, tá? Que são esse quadro aqui, é um quadro que foi retirado lá do material de apoio de vocês de dentro do portal,
tá? Então, tem aqui a descrição de tudo que eu fui falando para vocês agora, está aqui dentro desse quadrinho. Então, primeira coisa é a identificação do regente e do contexto da aula, que é o nome do estagiário, curso, a turma, a disciplina, o semestre, o tempo e a data. Tudo isso que eu expliquei nos slides anteriores. Depois vem o objetivo, voltando nele de forma clara e específica o que se espera que os alunos aprendam no final daquela aula. Então, quando você pensa em objetivo, você tem que pensar no que o aluno vai aprender, tá? A unidade temática é o foco principal do conteúdo alinhado com a BNCC. Gente, tudo que vocês vão ver aqui nesse quadro está sempre alinhado com a BNCC, porque a BNCC é o documento base de todas as escolas. Então, a gente não pode fazer fora dela. A gente precisa pautar tudo que estiver escrito na BNCC. Os conhecimentos prévios que relacionam os conceitos que os alunos já dominam e que servirão de base para a introdução do conteúdo que vocês vão dar. Os objetos de conhecimento são os conteúdos específicos a serem trabalhados, conectando a unidade temática e os objetivos. E as competências e as habilidades, aquilo que eu expliquei para vocês. Vamos pegar a BNCC, procurar na BNCC o que tem relação com a aula que você vai dar. Esses 4 aí foram aqueles 4 últimos dos slides anteriores. A metodologia, ou seja, você vai detalhar quais são as estratégias que você vai usar para facilitar o aprendizado. Isso pode incluir as metodologias ativas, as aulas expositivas, as discussões ou dinâmicas, mas é aquilo que eu falei, vocês vão detalhar o que vocês vão fazer na aula inteira. E aí, dentro do que vocês vão fazer, vocês vão incluir quais são as metodologias ativas, se você vai usar, né? Se é aula expositiva, se tem uma discussão, se tem uma roda de conversa, se tem um jogo, tudo isso vai ser descrito aí. Recursos didáticos são os materiais que vocês vão usar, né? Como eu disse antes. A avaliação, você vai pensar como que vai avaliar o aprendizado dos seus alunos. E as referências são as fontes de pesquisa que vocês usaram para elaborar aquele plano. E agora, uma parte importante também. Como é que eu vou avaliar o plano de vocês? Primeiro de tudo, eu preciso ver se o modelo é aquele disponibilizado no portal, que é esse que eu mostrei para vocês aí nos slides anteriores. Se vocês preencheram de acordo com as orientações, que orientações são essas? Essas que eu acabei de dar e essas que estão escritas também lá no portal. Coerência entre os elementos descritos no plano. O que significa isso? Às vezes a pessoa começa falando sobre um tema e aí na parte de baixo ou na metodologia meio que foge daquele tema. Não dá, a gente tem que ter coerência entre os elementos. Além disso, a apresentação estruturada, vocês têm que desenvolver bem a linguagem, né? Usar corretamente a língua portuguesa. A gente não pode apresentar um plano de aula de jeito nenhum com erros de língua portuguesa, com erros de ortografia, com erros de pontuação. Não dá, porque nós somos futuros professores, né? Quase lá, estamos já dando aula prática, então não podemos errar. Façam revisão, peçam para outra pessoa olhar, porque às vezes a gente está com um olhar muito viciado, já viu muito aquilo, não está nem mais conseguindo ver se está errado. Peça ajuda a alguém, tá bom? Coloquei aí a criatividade, e essa palavra fui eu que usei, fora do material que vocês têm lá. É uma coisa minha que eu observo muito, porque quando a gente vai fazer um plano de aula, no nosso dia a dia é tão corrido, né, de professor, que a gente acaba colocando, sabe, o básico, colocando pouca coisa. O que eu quero ver no plano de vocês, como eu disse antes, é a carinha de vocês, é a autoria de vocês, né? Coloquei aí a produção autoral. Não é para ter planos de aula iguais, né? Um aluno fez igualzinho do outro, não pode. Mesmo que vocês estejam na mesma escola, na mesma série,
com o mesmo conteúdo, os professores fazem planos de aulas diferentes. Como que os estagiários vão fazer planos de aula igual? Não dá. Tem que ser cada um com a sua carinha. E voltando à criatividade, o que que eu penso sobre a criatividade? O que que eu vou avaliar sobre isso? É se você usou um recurso diferenciado para sua aula, se você colocou uma metodologia ativa, se você colocou um jogo que eu nunca tinha visto e que eu digo, nossa, que legal, né? Eu li o plano da Cristina, falei, nossa, que legal esse negócio da cartola, as crianças vão adorar. Então, acho que a gente precisa priorizar essa criatividade também. Deixem aflorar a criatividade de vocês. Lógico, não, né, sobrepondo o que o professor na escola pensa, mas vocês podem sim propor coisas diferentes para fazer nessa aula, tá? Isso vai ser muito bem avaliado se vocês colocarem. Professora, Bom, posso oi. mandar foto também quando eu fizer a aula lá? Mandar foto. Aí você, Isso. por mim, eu acho maravilhoso, eu quero acompanhar. Só tem que ver na escola se isso é permitido, tá? Não, não Porque tirando foto das crianças. isso, As é isso crianças aí. não, Você tirando foto de eu apresentando a cartola para pode. eles, e aí a professora regente tira as fotos para mim, eles lá atrás deles, para não aparecerem o rostinho deles, só para mim enviar para a senhora para ver como que foi a aula. Acho ótimo, eu vou adorar acompanhar, Tá. tá? Dicas importantes. Saiu um errinho aí de digitação. Plano de aula inovador. É além dos conteúdos, faltou a letra M nesse além. Ele está além dos conteúdos, tá, gente? É claro que quando a gente dá uma aula, a gente quer que a criança aprenda determinado conteúdo. Sim, ok, é um grande objetivo. Mas um plano de aula inovador, ele vai muito além disso. Ele traz recursos diferenciados, ele proporciona ao aluno que pense outros temas além daquele que você está dando. Então, o plano de aula inovador, ele não fica restrito a um conteúdo só. Mesmo você trabalhando muito bem aquele conteúdo, você vai fazer com que seu aluno aprenda de maneiras diferentes, tá? Como isso? Com o uso de recursos diferenciados, por exemplo, com o uso das metodologias ativas. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho melhor sobre as metodologias ativas no outro dia, a gente pode marcar um dia só para isso. Recursos diferenciados, quando a gente pensa assim, nem sempre precisa ser uma coisa muito bem elaborada, não precisa. Às vezes, uma simples caixa coberta com um pano e que eles vão colocar uma mão dentro da caixa para achar uma coisa diferente. Às vezes, um recurso muito simples dá muito mais certo do que um recurso super tecnológico e diferenciado. Isso aí você vai sentir de acordo com o que você quer trabalhar na sua aula, tá bom? A ludicidade é sempre importante, porque nós estamos trabalhando com turmas da educação básica dos anos iniciais. A maioria de vocês está trabalhando com crianças, né? Eu digo a maioria porque tem gente que está trabalhando com jovens e adultos também. Mas digo uma coisa a vocês, eu já trabalhei com jovens e adultos, né? E hoje em dia eu trabalho com adultos. E os jovens e adultos também gostam da ludicidade, também gostam de coisas diferentes na aula, né? Coisas que eles possam aprender de maneira diferenciada. Então, a gente pode e deve usar muita parte lúdica, muita brincadeira, jogos, quiz, enfim, o que vocês acharem que faz mais sentido para a sua turma, porque nessa altura da aula você já tem um contato com aquela turma, né? Não é assim, você chegou na turma e vai dar uma aula. Não, você já criou um vínculo, já conhece os alunos, e aí sim vai chegar o momento da aula. Então, vocês vão priorizar o que funciona melhor para aquele ambiente, tá? Muita atenção à inclusão e à diversidade da turma. Hoje em dia, a gente tem muitas crianças com necessidades especiais, né? Necessidades educativas especiais. Então, vocês prestem atenção na hora que forem planejar a aula para não deixarem ninguém de lado, para terem materiais que consigam atingir a todos os alunos, mesmo que eles tenham alguma especificidade, tá bom? Os alunos são diversos, eles são diferentes. E
essa é a parte assim que eu considero a mais desafiadora, que é o gerenciamento da sala de aula. Você precisa ter o domínio daquela turma. É fácil ter o domínio daquela turma? Não é. Mas existem dicas que a gente pode dar, né? Inclusive como pessoa que trabalha na sala de aula até hoje. Eu faço muitos combinados com a minha turma, com as minhas turmas, né, por onde eu passo. E aí, esse quadro eu tirei do material de vocês também lá da plataforma. Primeiro pontinho, primeiro tópico, estabelecimento de um acordo pedagógico. Compartilhe com os alunos as suas expectativas sobre o comportamento e a participação deles durante a aula. Toda vez que eu entro numa sala, eu falo, gente, vamos fazer o combinado? Eu hoje vou trabalhar uma coisa muito legal com vocês. Aí eu já estimulo assim, ó, dizendo que vai ser uma coisa maravilhosa. E eu tenho que chegar empolgada, porque se eu não chegar empolgada, eles também não vão se empolgar. Depende, né? Às vezes eles são empolgados por natureza, mas quando começa a chegar quarto e quinto ano, já estão achando que são adolescentes e não querem se empolgar com mais nada. Então, se a gente chega com essa empolgação e conta para eles que vai ser importante para vocês, que eles participem, que eles se comportem, que eles saibam ouvir. E eu faço alguns combinados que funcionam comigo, tá? Pode ser que outras coisas funcionem com vocês, e isso vocês vão sentindo no manejo da turma. Então, eu faço o seguinte combinado com eles. Gente, vamos combinar uma coisa. Se eu levantar a minha mão assim, vocês vão perceber que eu tô com a mão levantada. Todo mundo que perceber que eu tô com a mão levantada, vai levantando também sem falar uma palavra. Porque isso aqui é para dizer que estou aqui, quero atenção e vocês estão falando junto. Então, quem está me ouvindo? E aí, rapidamente, eles vão, um olhando para o outro, assim. E eu sempre digo que eles não precisam ficar chamando a atenção do colega. Não, é cada um prestando atenção em si. Então, são combinados que precisam ser feitos antes da aula começar, tá? Digam para eles o quanto é importante que eles participem, né? Que vocês estão ali aprendendo também, que vocês precisam se desenvolver. Então, coloquem um pouquinho de peso para eles dessa importância, do quanto é importante que eles estejam bem na aula de vocês. Segunda coisa, engajamento dos estudantes. Esse é também um desafio. Como é que você vai gerar esse engajamento se você fizer só uma aulinha tradicional de coloca lá um textinho no quadro e manda eles copiarem? Não dá. Você tem que utilizar uns recursos diferentes, fazer dinâmicas, usar as metodologias ativas para despertar o interesse e deixar que os alunos sejam protagonistas. Isso também é muito importante. Eu não sei se vocês têm conseguido observar isso nas salas de aula de vocês, mas os alunos, eles estão com foco e o tempo de concentração cada vez menor, né? Eles não conseguem parar para prestar atenção, eles não conseguem deixar você terminar de falar, eles querem falar juntos. Não sei se vocês já estão prestando atenção nisso, mas olha, nas minhas salas tem sido assim o tempo inteiro. Mas é o tempo inteiro a Priscila falando, gente, vamos lá. Eles me chamam de tia Pri, né? Eu falo, tia Pri. Não, tia Pri, vamos, não sei o que. Gente, calma, agora é a tia Pri que vai falar, calma. Vamos escutar. Então, manter essa concentração, manter o foco deles tem sido muito desafiador para a gente na sala de aula. Muito. Porque eles estão no ritmo do videozinho do TikTok, né, gente? Eles estão ali, ó, rapidinho, em 5 segundos, eles querem que as coisas mudem. Só falta a gente ter que plantar bananeira ali na sala de aula para eles olharem para a gente. Então, se vocês trazem recursos diferentes, se vocês trazem, né, a cartola com as sílabas lá da Cristina, vocês já vão estimular esse engajamento, tá bom? Monitoramento da dinâmica. Alguém está falando? Desculpa. Oi, eu aqui, ó, Jéssica. Diga, Viviane. Jéssica, aqui, ó. Oi, Jéssica. Então, Tem várias pessoas com a mão em pé, eu vou ouvir todos vocês, tá? Só para tirar uma dúvida bem rápida. Esse Claro. material, no caso, documento que tem que ser enviado para você dar um ok 10 dias antes, ele é enviado lá na plataforma ou é enviado por e-mail? Lá na plataforma, na unidade 4, plano de aula.
Perfeito. O meu já está praticamente pronto, porque como o meu TCE demorou, né, a ser assinado, eu já estava já trabalhando, montando o meu plano de aula e já está praticamente pronto. Já conversei com a professora, só estou amadurecendo com eles, né? Estou conhecendo, porque cada dia, como é uma escola pública, eles pedem para eu ficar numa sala, mas aí eu já tenho uma professora já certa para poder desenvolver o trabalho. Professora maravilhosa, tem me ensinado bastante. Na sala eu tenho tido muita dificuldade com as mães que não aceitam os filhos que têm essa dificuldade de aprendizado. A coordenadora conversa muito comigo sobre isso. E em sala de aula, eles são realmente muito dispersos. Hoje eu fiquei numa turma onde eu falei de 7 da manhã às 11 da manhã e eu saí de lá praticamente sem voz, porque é todo momento pedindo para eles prestarem atenção, ficarem quietinhos para poder ouvir a explicação, e realmente é muito desafiador. Eu acho que eu quis ir para uma escola pública para realmente vivenciar, né, como que funciona, porque ali você está lidando com 40 alunos de uma só vez. Esse é Então, meu realmente, mundo. e eu não sei em qual rede você dá aula, mas aqui em Belford Roxo, o prefeito agora ele colocou que os professores têm que fazer um curso de atualização. Então, as escolas estão tendo que se readaptar, ficar sem 6, 7 professores. Então, as turmas estão ficando super lotadas, porque o professor acaba ficando com 2 turmas ao mesmo tempo. Fica É uma bem difícil loucura, né? tá bem difícil para eles, né? E eu estou tentando ajudar de alguma forma. Mas a minha dúvida era essa, o meu relato é esse, e eu vou estar te enviando, tá bom? Obrigada. Tá ótimo, nada. Pode contar comigo. Bom, vamos terminar aí, que é monitoramento da dinâmica. Qual é a dica? Vocês observarem o ritmo dos alunos, ajustando a atividade para garantir o envolvimento de todos. O que significa isso? Se você está ali percebendo que tem um grupinho que não está prestando atenção, foco nesse grupinho. Você tem que conseguir gerenciar a sua turma inteira. Não é fácil. Às vezes as turmas têm 40 alunos, como disse a colega aí. Eu trabalho no município do Rio e também numa escola particular. Na particular, eu trabalho como coordenadora pedagógica, mas entro muito na sala também, dou aula, enfim. Mas no município é município do Rio. E no município a gente tem turmas realmente muito cheias, né? E às vezes acontece de outro professor não estar, você tem que abraçar outra turma. É uma rotina diferenciada. É muito desafiador, mas é importante que vocês tenham essa visão durante a sua aula, assim, deixando que todos eles estejam ali com você. Não tem como um grupinho ficar disperso. Existe essa possibilidade, claro, é muito fácil de acontecer, porque o foco e a concentração estão cada vez mais prejudicados. Mas se você tiver um manejo, né, se você mostrar para eles que vocês estão olhando para cada um deles, isso faz diferença, tá? Manutenção da disciplina sempre pelo diálogo. Vamos resolver alguns problemas comportamentais que com certeza vão acontecer, sempre acontecem, com empatia e assertividade. Mantendo a calma, buscando soluções baseadas no diálogo, evitando punição, porque vocês não estão ali para isso, vocês estão ali para que eles aprendam, né? A aula é para isso. Não é para ficar gritando, pedindo silêncio, não. Faça combinados naquilo que eu falei para vocês. Faça um combinado seu com eles. Sinta ali na sua turma o que funciona melhor. Nunca fazendo punição, nem ameaça. Às vezes olha, se vocês não prestarem atenção, eu vou tirar o recreio. Isso também não é legal. Claro que depois no seu dia a dia, de professora, regente, com a sua turma, você vai ter outros tipos de caminhos, né? Mas nesse momento não tem necessidade. Inclusive, eu digo que leve para a vida essa questão de diálogo, porque às vezes numa escuta ativa, você consegue resolver muitos problemas. E as crianças, elas normalmente querem ser ouvidas. Hoje em dia, os alunos
estão com esse problema porque as famílias não estão ouvindo, as famílias não querem mais ter trabalho. Então, a escola é o lugar que eles têm para serem ouvidos. Então, vamos ouvir, vamos dialogar, vamos tentar com muita paciência resolver os conflitos que porventura apareçam, certo? Para terminar, todos os nossos encontros que eu gravo, sempre coloco aí o meu e-mail e o nosso encontro online, que acontece todas as quintas-feiras, às 19h30. O link é sempre o mesmo, tá? Por um acaso eu precisei trocar o link porque deu um errinho, mas o link é recorrente, então já aparece lá no meu calendário, no calendário da turma, é sempre o mesmo link que a gente acessa. Se por um acaso precisar mudar alguma coisa, eu vou avisar vocês, vou colocar lá na sala. E por último, núcleo de estágio, são esses os contatos, caso vocês precisem de outras coisas para resolver. Eu acho que nesse momento o contato comigo vai ser muito maior por conta do plano de aula, sou eu que vou dar essa assistência a vocês. E no caso dos professores, dos alunos que vão fazer também o ENAD, a gente vai precisar ter um contato maior e muito mais específico, mais direto, porque além de olhar o plano que vocês vão atuar lá na sala de aula, eu vou olhar o plano também com o olhar do MEC, né? Enfim. Vamos lá, Renata me perguntou se eu vou disponibilizar o material. Sim. O que eu expliquei no início do encontro de hoje? Eu vou repetir, porque muita gente chegou depois, e aí eu vou deixar gravado também. Eu fiz um material, um documento no Word, que tem todas as aulas que eu dei, desde o dia 31 de julho até esse encontro de hoje. Hoje eu vou incluir também, para a gente fechar o mês, tá? Então, vai ser de julho até setembro. Lá dentro desse documento vai ter todos os slides que eu passei, quais foram os temas que eu trabalhei por dia e a gravação de todas as aulas, tá bom? Os slides, todas as explicações, tudo estará lá dentro desse documento. Eu vou postar nos informes gerais nas salas de vocês, tá bom? Assim que eu terminar aqui, eu vou colocar dentro do documento a gravação da aula de hoje. Não vai ser logo assim que eu terminar, porque ela demora um pouquinho para baixar aqui no computador. Eu vou esperar ela baixar, vou colocar no documento e já coloco lá nos informes gerais da sala de vocês, tá bom? Provavelmente eu vou pedir a Luciana também para disponibilizar no grupo do WhatsApp, para ser mais fácil para vocês também, né? Porque o WhatsApp facilita muita coisa, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu responder. Ai. Não abri, mas tem o passo a passo na plataforma, sim. Vamos colocar no ENAD em PDF. Isso, tem que esperar o ok do plano, sim. Minha professora me deixou à vontade para escolher. Isso já foi falado aqui, ótimo. Isabela disse que já sanou as dúvidas, que bom. Posso levar compoteira caseira para os alunos aprenderem sobre reciclagem dos alimentos e que eles podem servir composteira? Sim, com certeza, eles vão amar. Você só precisa combinar com o professor regente, tá? Quando fui procurar no portal, achei o relatório, fiz passo a passo no Word. Vai ser aceito? Tá. Achei o modelo, fiz textual através do Word. Eu vou dar uma olhada no seu plano, o seu plano não, no seu relatório, e te dou um retorno lá dentro da plataforma, tá bom? No plano de aula precisa ser no Word. Maria Joaquina diz que já estava pronta, mas já está ajustando. Que bom, Maria Joaquina, que você gostou. A revisão de hoje é para isso mesmo, tá, gente? É para vocês pegarem o que vocês fizeram, darem assim aquela limpezinha, completarem o que não estava, né, de acordo, e aí vocês me enviam, tá bom? Valdir disse obrigado, nada, imagina. Fabiane disse que eu não tinha respondido, te respondi agora. Fabiane tá aí, gente, ainda? Não sei, não estou vendo. Peraí. Tá aí, tô vendo. Oi, Viviane, tudo bem? Maria do Perpétuo Socorro diz que vai ajustar. Isso é pente fino, isso mesmo, Maria Joaquina. A função é essa. É para isso agora, ó. Vocês vão
pensar em tudo que eu falei aqui, em todas as dicas que eu dei, em tudo, até assim nas dicas do manejo de sala de aula, e vai detalhar lá no plano, tá? Coloque os detalhes. Eu prefiro que vocês escrevam muito do que vocês escrevam muito simples e eu não consigo entender o que vocês estão querendo dizer. Então, se eu achar que tem que diminuir um pouquinho, eu mesma vou lá e faço esse ajuste. Não tem problema, tá bom? Gisele quer perguntar sobre outro assunto. Pode, com certeza. Eu vou só parar de gravar aqui para a gravação não ficar muito extensa, aí vocês podem abrir e começar a me perguntar, tá bom? Na verdade, a gente já passou um pouquinho do tempo, mas vamos lá.